vai chegar a hora que vai estar cheio, cheio, cheio. Amém. Meu Deus. Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em Salmo 25. Amém. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos no que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me. Pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Que lindo, né? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? E Ele cuida da gente, né? Deus em ti confio, me deixe confundido, né? E na verdade não serão confundidos que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem, né? Sem causa, né? E as pessoas que não obedecem, não, né? Esses serão, né, confundidos. Mas nós, a gente que está sempre, né, orando, pedindo a Deus misericórdia, né, pastor? Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, né? Então, guia-me na verdade, ensina-nos, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia, né? Porque a gente sempre fala, a gente tem que estar falando só porque pedindo a Deus e falando para o povo, né? Como orar, como ler a Bíblia, como ler esse livro sagrado, gente. Ele deixou isso aqui para ensinar, ensinamento. Aqui tem tudo, né? Eu estava conversando com a minha cunhada, que veio agora para cá. Eu estava falando para ela sobre as imagens, né? Falando para ela isso, atrás de cada imagem. Eu falo que eu digo depois Deus vai cobrar de mim. Eu sabia da verdade, porque eu não falo para a irmã. Não é verdade? Ela disse, aí sério, é verdade. Atrás de cada imagem, se tu levanta de muito, elas estão todas ingredientes. Ela disse, tu sabe que parece que a mãe é a mesma, ela disse. Eu disse, até na Bíblia, olha, estou sentindo nega, eu me clamo, meu sonho, né? Eu tenho um livro que você fez pela mão do homem, Guia. Como é que tu vais se ajoelhar diante de uma coisa ali com toco de pau, toco de barro? Então, Deus ainda tem misericórdia de nós ainda, Guia. Eu falei para ela, ó, desde Gênesis até Apocalipse, fala das esculturas. Aí ela disse, um amigo dele muito doente, voltou o câncer. Ele disse que confia na Madre Paulina. Eu disse para o meu cunhado, vai morrer seco, igual a Madre Paulina. Vocês vão para lá adorar a imagem. Falei, né? Para ela também falei. Ai, sério, não, digo, eu digo, mas cada um. Deus deixou a sabedoria, né? Para ti, para ela, sejam bem-vindos, né? Então, o que a gente pode falar, né? Confie em Deus, leio. Dei hoje uma Bíblia para o meu neto, Cláudio. Deus tinha ganhado, já teve Bíblia lá, lendo um azul. Daí o Cláudio falou para ele, filho, vamos lá que eu vou ter um presente para te dar, para ti. Mas ele viu para o Cláudio e disse, eu vou. É um irmãozinho? O Cláudio disse, não, meu filho. Não, é um irmãozinho, mas é um irmãozinho do coração. Daí deu para ele a Bíblia, é tão achei tão bonito. Ai, obrigado, a minha cor favorita é o azul, e a Bíblia é azul. Aí eu disse para ele, meu filho, assim, ó, todo dia eu levanto assim para ir para a escola, tu abre a tua Bíblia, deixa lá pertinho de ti, abre ele um pedacinho só assim, ó, sabe? E só um pedacinho que tu vai para a escola, tua cabecinha, tu vai passar, tu vai ser o primeiro da classe.
acorda mais cedo, meu filho. Então é assim, né? A gente tem que estar lendo a palavra de Deus. Amém. Porque ele é tão bom. Ontem de noite eu fui deitar, antes de deitar, abri a janela minha lá atrás e eu vi aquele céu tão lindo, só porque ia chover, porque ele falou nada de chuva. Aí eu olho da janela e digo, ai Senhor, obrigado por essa noite linda, Senhor. Muito obrigado, que agradeço, Senhor. E repreendo tudo vendaval, toda trovoada, ventania, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. E nós também temos súplica lá também sofrem, porque para lá o que tem dado tem. A gente aqui está no paraíso. Deus é maravilhoso. E daí começou aquela. Deu trovoada de chuva, né? Até umas 11 horas. Eu estava deitada e só dizia, Senhor, repreende este temporal, Senhor, acalma. Amém. Acalma a tempestade, sabe cada gente devagarinho e devagarinho, Senhor, acalma a tempestade, Senhor Jesus, que é o dono do mundo, acalma, menina, Deus é bom, né, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Deus abençoe a nós todos. Vamos ficar de pé, vamos agradecer esse Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus, por mais esse dia de Deus. Muito obrigado, Senhor, pelos filhos, Senhor, pelos nossos amigos, Senhor. Nos dá força, coragem, Pai, ânimo para nós poder levarmos, Senhor, a vida. Não é fácil, Senhor, mas a gente, Pai, te ama e a gente estando perto de Ti, a gente está feliz, está perto do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, aleluia. Amém. Glória a Deus. Salve de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui, querido, em nome de Jesus. Nós queremos receber, Deus, algo novo do Senhor nessa noite. Assim que o Senhor será exaltado nas nossas vidas. Grande e enorme o sacrifício foi o teu naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, e bênçãos e vitórias e tantas coisas maravilhosas que o Senhor decidiu nos
vez disse: ai de mim. Porque quando a santidade de Deus se manifesta, o nosso orgulho cai por terra. Existe uma glória neste lugar que não nos deixa ficar de pé por conta própria. Não tente entender com a mente, apenas receba o que o céu está liberando agora. Tire as sandálias do seu coração. Você está em solo santo. O templo se encheu de fumaça. A hora do manto, o lugar ocupou. Os anjos se cobrem diante da face daquele que sobre a morte triunfou. O peso da glória nos faz prostrar. O medo se vai, mas o temor faz calar. Não há mais palavras, apenas um som da tua bondade que é o nosso dom. Que presença é essa que nos faz tremer? Que presença é essa que nos faz viver? É o beijo da glória, o brilho da luz, o rosto bendito do meu Rei Jesus. Santo, Santo é o teu nome. O peso da glória nos faz prostrar. O medo se vai, mas o temor faz calar. Não há mais palavras, apenas um som da tua bondade que é o nosso dom. Que presença é essa que nos faz ter, que nos faz viver? É o peso da glória, o brilho da luz, o rosto bendito do meu Rei Jesus. Santo, Santo, que presença é essa que nos faz tremer? Que presença é essa que nos faz viver? É o peso da glória, o brilho da luz, o rosto bendito do meu Rei Jesus. Santo, Santo é o teu nome. Muitos perguntam: onde Deus está? Ele está aqui. Ele está onde há fome. Ele está onde há sede. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele escolheu o teu coração como morada. Comece a erguer um clamor, que a sua voz se junte ao coro dos serafins. O céu e a terra se encontram neste exato momento. Céus e terra se dobram, anjos e homens proclamam: Rei dos reis, Senhor dos senhores, digno de todas as ações e glórias. Que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita, aqui como no céu. Aqui como no céu. Os céus e terra se dobram, anjos e homens proclamam: Rei dos reis, Senhor dos senhores, digno de todas as ações e glórias. Que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita, aqui como no céu.
vai se assentar em nome de Jesus. A presença dele está muito forte aqui. E nós precisamos abrir o nosso coração para receber a presença dele. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28, e o verso 1. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, e a gente vai ler o capítulo 28 e o verso 1. Fala assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que nos atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Nessa terra que ele jurou aos seus antepassados, que daria a vocês. Verso 12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Amém? Amém. Aqui eu gosto muito desse capítulo 28, porque ele fala aqui 14 versículos só das bênçãos que Deus tem para derramar àqueles que obedecem cuidadosamente os mandamentos dele. Mas a partir do verso 15, que eu não vou ler, que são muitas, fala sobre as maldições da desobediência. Então a obediência atrai a bênção e a desobediência atrai a maldição. Isso não é uma questão de que Deus decidiu derramar. Não, é algo que as minhas atitudes atraem isso para a minha vida. Então, aqui o Senhor está falando, aqui ele está falando para o povo de Israel, e ele vem hoje no Rio Norte falar para mim e para você. Se você obedecer cuidadosamente cada um dos meus mandamentos. Nossa, mas isso é muito difícil. Existe alguém que consegue cumprir todos os mandamentos? A gente sabe aqui, né? No mínimo, são 10 mandamentos que tem
música, né? Você primeiro dá um passo e depois Deus coloca o chão. É assim que funciona no Evangelho. Você não simplesmente espera ter um chão para daí pisar. Mas como assim? Eu vou pisar no meio do nada? Sim, geralmente viver pela fé é isso. Você pisar aonde não tem um chão. Mas você crê que Deus vai colocar. Mas precisa primeiro de uma atitude de obediência sua. Então a obediência precede, antecede, atrai a bênção. A gente nunca pode esperar primeiro ter a bênção para depois obedecer. E eu digo mais. A gente só recebe a bênção porque a gente buscou. Porque a gente obedeceu. Quando a gente recebe a bênção, eu preciso continuar obedecendo. Se eu quero continuar sendo abençoado, eu não posso. As bênçãos de Deus, geralmente que a gente pensa que é bênção, são coisas materiais na nossa mente humana, certo? Claro que, falando biblicamente, bênçãos não significa só bens materiais, significa vidas salvas, significa a nossa vida completada em Deus, significa muitas outras coisas. Mas nós geralmente venhamos buscar a Deus por causa de bênçãos materiais. Nós, meros mortais, humaninhos ruins que nós somos. Então, eu venho atrás de Deus porque eu quero algo de Deus. E aí, quando Deus me dá, eu não posso simplesmente esquecer de Deus porque Deus me deu algo. Inclusive, lembrando que essas bênçãos materiais que Deus nos dá dessa terra, elas são passageiras, elas têm prazo de validade. Qualquer esbarrão nisso aqui, já era minha bênção. Eu preciso continuar obedecendo a Deus. Eu não posso amar mais a bênção do que o abençoador. Porque da onde veio a bênção, tem muito mais. Eu não posso amar mais o meu brinquedo do que o meu pai que me deu o brinquedo. Eu só tenho o que eu tenho, eu só tenho o brinquedo que eu tenho porque eu tenho um pai que me deu. A partir do momento que eu começar a amar mais o brinquedo do que o meu pai, eu perco o meu pai. E eu acho incrível isso, porque eu vejo isso muito no meu filho. Ele tem alguns brinquedos e a gente dá uns brinquedos para ele brincar. Ele pega o macaquinho dele, pega a zebra dele, ele começa a brincar e ele olha pra gente. Ele não olha pro brinquedo. Ele brinca com o brinquedo olhando para os pais. E tem uma hora que se a gente começar a fazer brincadeira com ele, ele larga o brinquedo e ele quer ficar com a gente. E quando eu vi ele fazendo isso, ninguém ensinou ele a fazer isso. Isso tem 9 meses. Quando eu vi ele fazendo isso, eu falei, Deus, eu quero ser assim como o Senhor. Eu quero as suas bênçãos, eu quero as vitórias, eu quero tudo que o Senhor tem, porque é promessa do Senhor para a minha vida. Mas eu não quero ficar mais com a bênção do que contigo. O Senhor é mais importante do que aquilo que o Senhor me deu. Amém? Isso inclui até as pessoas, porque muitas vezes a gente troca Deus para ficar com as pessoas.
Declaramos as bênçãos sem medidas para os teus filhos, Senhor. Que eles sejam tremendamente abençoados conforme a obediência e fidelidade deles ao Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos as portas e as janelas do céu abertas para eles e que o Senhor venha suprindo cada uma das suas necessidades. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, Aleluia. está aberta a partir de hoje, oficialmente, está aberta a temporada das células. Se você quer uma célula na sua casa, se você conhece uma pessoa que precisa de um milagre e precisa ter uma célula na casa dela, por favor, venha nos contar, vamos combinar. E nós, é uma célula de 8 semanas de milagres. Essa é o tema da célula. Amém? Então, não perca. Se você precisa receber uma palavra de Deus, uma unção de Deus lá na sua casa, não perca essa oportunidade. A gente vai estar se disponibilizando, né, o nosso tempo, nossa gasolina, o nosso investimento na vida, nas almas, né? Então, vai estar aberta já a agenda para a gente estar marcando a célula de 8 semanas de milagres na sua casa ou na casa de alguém que você sabe que precisa. Amém? Amém. Receba o pastor Alex com a Amém. salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz, amém? Paz, amém. Assim como você está, feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, que oramos nesse momento. Pai, aqui já louvamos, ofertamos, e agora pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração. Ministre, nos ministre, alinha, Pai, aquilo que precisa ser alinhado, sara aquilo que precisa ser sarado, cura aquilo que precisa ser curado. Que os céus estejam abertos, e o Senhor tenha liberdade de nos falar aquilo que o Senhor deseja. Repreendemos qualquer levante das trevas e declaramos que seja feita a tua vontade essa noite nas nossas vidas, assim como ela é feita nos céus. Assim oramos e agradecemos e rendidos estamos aos seus pés e queremos sair daqui transformados. No nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, só uma pincelada. A célula não é somente um momento que a gente vai lá e ministrar, é um momento de relacionamento. Nós precisamos entender que o relacionamento, ele cura, o relacionamento, ele transforma, ele muda. Olha que é um momento de muitos milagres. A nossa obreira, Céia, ela foi liberta de um cigarro numa célula. Qual a sua expressão, né, para nossa vida? Amém. Glória a Deus. Eu estou expondo ela porque ela já comprou isso aqui no altar. Foi numa célula que ela foi liberta do cigarro. E Deus faz coisas muito grandes na célula. Eu ouvei um discípulo meu, e na célula a vida dele foi totalmente transformada com células. O seu Otaviano, que vocês já viram abrindo um culto aqui. Ele já não está mais vindo abrir tudo aqui, porque ele está se preparando para casar. Então, por isso. Mas assim que ele casar, ele vai voltar a abrir. Mas ele foi ganho, restaurado, curado, liberto na célula. E hoje, não era sobre. Nós não tínhamos nem conversado sobre isso, meu pastor. Eu quero que você abra lá em 2 Reis, capítulo de número 5. Hoje nós vamos falar com um homem. Ela sabia que ele ia pregar, mas não sabia o que ele ia pregar. Obrigado, Marcela. Deus te abençoe. 2 Reis, capítulo de número 5. Vamos falar um pouquinho do Naamã. Diz assim: Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito. Aqui, Senhor, é Deus mesmo, esse Senhor é com S maiúsculo, porque aqui está tudo maiúsculo, mas esse S é maiúsculo. E de muito respeito
dera livramento aos filhos e a este homem, herói valoroso, porém era leproso, tinha uma doença. Então vamos ler toda a história de Naamã, tá? Eles saíram, tropas da Síria, na terra de Israel, levaram uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta tua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta, e que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo assim: esse senhor agora é o rei, não é Deus, é o rei, dizendo assim falou a menina que era a terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e eu enviarei carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, sabias que eu enviei Naamã. Saibas que eu enviei Naamã, meu servo, para que cuides da sua lepra. E sucedeu que lendo o rei de Israel a carta, rasgou sua veste e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu cuide da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos de vez que buscai ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que eu ouvi de Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara sua veste, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-me a mim e saberá que é um profeta de Israel. Vendo, pois, Naamã com seus veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, levanta-te, lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne ficará curada, ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, conhece em pé, invocará o nome do Senhor teu Deus, e passará a tua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e falaram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo: lava-te e ficará purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a tua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificada. Amém? Amém. Nós lemos a história de Naamã. Naamã é um homem que eu e você temos muito que aprender. Mas hoje eu não quero falar dele. Hoje eu quero deixar Naamã um pouco fora da história. Sabe por quê? Porque tem ali algumas pessoas que eu e você precisamos olhar e aprender com elas. Porque hoje a gente vive num mundo mas a pergunta que eu quero deixar para você pensar nela: quem fala ao seu ouvido? Quem fala ao seu ouvido? Não é todo, você vai falar para mim, tanta gente fala no meu ouvido. Não. Tem umas pessoas que falam ao seu ouvido e aquilo vai para o seu coração. Um exemplo: se a sua mãe chega para você e diz assim, te dá um conselho,
você vai parar 2 vezes, 3 vezes para pensar. E certamente, quase certeza, que você vai acabar com o conselho da sua mãe. Mas, se chegar um estranho para você e dar o mesmo conselho que a sua mãe te deu, você vai fazer o quê? Vai dar nem bola. Então tem pessoas que ela tem peso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu usei o exemplo da mãe, para você compreender. Porque é assim que acontece. A nossa mãe, o nosso pai. Eu, antes de me casar, em alguns momentos da minha vida, para voltar um pouquinho antes, eu não tive um relacionamento com meu pai, foi restaurado. E antes de me casar, em alguns momentos difíceis da minha vida, quando eu preciso de conselho, é para ele. É para o meu apóstolo que eu ligo para os dois. Lógico, uma ligação, outra na outra. Porque o apóstolo também é aqui de pertinho, para mim lá. Porque eles falam que tem peso no meu coração. E eu quero que você compreenda e veja e pense nisso. Porque a gente está num momento crítico da nossa vida. Porque a gente não foi feito para viver sozinho. Deus já disse no jardim, não é bom que o homem viva só. Ele não estava falando somente de um relacionamento conjugal com marido e mulher, mas ele também estava falando que não é bom que o homem viva só. É bom que o homem tenha um relacionamento. Por quê? Porque Salmo 133 já disse, ó, com bom, com suave é, os irmãos vivem em união. É como um olho precioso que desce sobre a cabeça, a barba, as vestes, a orla de Arão. Ali é como um monte de Hebron, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. Então o homem foi feito para se relacionar, o homem foi feito para ter convívio com o próximo. Por isso que eu quero que você pense. Hoje, quais pessoas hoje que você sentou e conversou? Quais pessoas hoje você sentou, ouviu, conversou, debateu? Não sei o que você fez mais. Eu quero começar a te dizer algo. Segundo a neurociência ou a área psicológica, você é cópia das 5 pessoas que você mais convive. Você é cópia das 5 pessoas que você mais convive. Eu queria trazer um papel, uma caneta e dar para cada um. Escrever o nome das 5 pessoas que mais convivem. Escrever as 5 características que mais gosta dessas pessoas. E 5 que não gostam, mas isso ia tomar muito tempo. Isso você pode fazer na sua casa. Pega o papel e escreve: fulano, ciclano, beltrano, todo mundo. Eu gosto disso, não gosto disso, não gosto daquilo. Deixa eu te dizer, você é cópia dessas 5 pessoas. Isso não sou eu que disse. Já diz o ditado antigo, que não está na Bíblia, mas o ditado antigo já diz: diga-me quem tu andas, eu direi quem você é. Então, quem eu dou ouvido, governa o meu destino. Nós chegamos aqui, hoje o meu destino não vai mudar. Vai, eu acredito que vai. Porque tem vozes que a gente vai eliminar da nossa vida. Tem vozes que não precisam, não adianta estar na nossa vida. Ah, meu amigo, mas está me atrasando. Eu em São Paulo, tinha um amigo que eu, inclusive, ano passado, eu e o pastor fomos para lá, e o meu primo ficou louco para trazer ele lá em casa. Ah, vou trazer o Léo para falar contigo, eu, Jesus Cristo, não deixa não deixa. Porque chegou um momento da minha vida, o Léo é uma boa pessoa, é pai de 2 meninos, 2 crianças também, é trabalhador. O Léo é uma boa pessoa, vai para a igreja, vai. Mas chegou um momento da nossa vida que Deus falou assim para mim: olha, está na hora de se afastar do Leonardo. Mas por quê? Eu falei: Deus pede para afastar do Leonardo. Me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra de Abraão e Ló. A hora que Deus me deu, eu falei: então está certo. Nesse momento,
Deus colocou uma barreira. E deixa eu te dizer o que aconteceu. O Leonardo falou assim para o meu primo: daqui meia hora eu estou aqui, eu estou aí. Estou até hoje esperando essa meia hora passar para ele chegar lá para ver mesmo. Não foi, porque o próprio Deus não deixou, eu só falei: Deus, não deixa, porque o Senhor me deu uma palavra. A pastora só soube depois que a gente ia embora. Eu contei para ela. Então por quê? Porque quem eu dou ouvido governa o meu destino, governa a minha história. Pode parecer que é uma. Isso não é, isso é verdade. Quem está aqui tem sete chaves da riqueza. Diz ali da história de um rapaz chamado Mohamed, isso, né? Ali Rapé. A pastora faz, eu fiz uma vez só, e aquela história gravou no meu coração. Ali Rapé. Era um homem que tinha uma fazenda, ele era rico. Mas ele era tão ambicioso que queria ser mais rico. E ele chegou diante de um sábio e falou assim para o sábio: aonde eu encontro os diamantes? E a pastora me corrige se eu estiver errado, porque ela sabe a história melhor que eu. Ela vai ser deixada direto. E o sábio disse assim: olha, nas areias brancas, isso, né? Nas areias brancas. E ele vendeu a sua fazenda, vendeu tudo, deixou sua família com um amigo e saiu em busca de diamantes. Mas ele gastou todas as suas riquezas, todas as suas economias e não achou diamante. Diz a história que ele pegou, depois ele se suicidou, se matou, porque já chegou à pobreza extrema. Mas pouco tempo depois, quem comprou sua fazenda viu algo brilhando no meio da terra, da areia. Foi mexer ali, tinha uma mina de diamantes. E diamantes foi colocado na coroa da rainha da Inglaterra, certo? Se eu não me engano, é a segunda maior mina de diamante do mundo até hoje. Mas isso aconteceu por quê? Porque ele deu ouvido a alguém que não deveria. A riqueza muitas vezes pode estar do seu lado, mas a nossa ambição de querer mais acaba ali destruindo, e muitas vezes a gente está dando ouvido a quem não merecia ter nossa atenção. Se ele ignorasse o sábio, continuasse com a ambição, porque a ambição é normal do ser humano. Mas saber discernir quem eu ouço, quem eu não ouço, isso cabe a mim escolher. E ele pegou, se ele não tivesse dado ouvido aquele sábio, hoje muito provavelmente já teria morrido, mas ele teria a segunda maior mina de diamante do mundo. Talvez você está perdendo tesouros, porque está dando ouvido a pessoas que não deveriam. E isso me faz lembrar de quando Salomão morreu e o filho dele assumiu o trono. Rei Roboão. 1 Reis 12, do 1 ao diante, não precisa colocar, que o capítulo é muito extenso. Morre o rei, filho assume o trono de Israel. O trono de Israel já preparado, tudo deixado pelo pai. O pai que não construiu um palácio no templo, e o pai foi até hoje um dos homens mais ricos, Salomão. Mas ele morre, e o povo de Israel chega diante dele e diz assim: olha, o seu pai colocou um fardo muito pesado em nós. A gente vai pedir que você remova esse fardo. E ele se reúne com os sábios de Salomão. Porque Salomão já dizia em Provérbios que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, Salomão deixou uma equipe de sábios para o seu filho. E os sábios orientou seu filho a remover o jugo. Remove o jugo, deixa o povo um pouco mais leve, que assim você vai ganhar o povo. Mas aquele jovem ignorou o conselho desses sábios e foi diante de um amigo que cresceram juntos. Cresceram um do lado do outro. E esse amigo diz assim: olha,
Se o meu pai botou um jugo pesado sobre vocês, o meu dedo mindinho é maior que o ombro do meu pai. Se o meu pai tratou vocês com açoites, eu irei tratar vocês como escorpiões. E o povo volta para falar novamente e dá esse recado para o povo. Sabe o que acontece? A divisão de Israel. As tribos se dividem. Eles só vão perder o trono, porque Deus tinha dado uma palavra a Davi, que o trono não se apartaria mais da casa de Davi. Por causa disso, um rei que tinha tudo para governar com excelência, porque, não porque ele era bom, mas porque seu pai deixou o caminho tudo pronto, deixou sábio, deixou palácio, deixou riqueza, porque Salomão assumiu o trono muito novo e no meio de um desastre, onde o rei, o maior rei, tinha morrido, Davi, mas Israel não estava muito bem, ao ponto de ele cortar o dois. A história deles mudaram. O que aconteceu? Ele deu ouvido a quem não deveria ouvir. E o destino dele, que era para ser um destino de glória, foi um destino de desastre. Porque onde era para ele crescer, ele dividiu. Na divisão houve perda, houve morte, houve guerra. Onde, só para ele reinar, ele teve que dividir um reino, porque quem falou o seu coração falou de uma forma errada. E com isso eu não posso deixar de um profeta, está em Números 22, chamado Balaão. Balaão, não precisa colocar também não. Balaão era um homem de Deus. Queridos, Balaão era um homem de Deus. Um homem de Deus também pode errar. Fala que o rei de Abimeleque chega a Deus, manda chamar Balaão. E Balaão diz assim para ele: eu não vou com vocês. Vem que a gente vai te honrar, a gente vai te dar riquezas. Só amaldiçoa o povo que a gente quer. O Balaão disse: eu não vou, porque Deus disse para Balaão não ir. Mas o rei mandou chamar os príncipes do reinado e falou assim: vem depressa, Balaão, que nós vamos te honrar. E a Balaão acabou cedendo a tentação. E indo com aqueles príncipes para amaldiçoar Israel. Aí a Bíblia diz que Deus se irou contra Balaão e mandou um anjo para matar Balaão. E quando o anjo aparecia, a jumenta olhava, a jumenta olhava, o anjo se desviava do caminho. E Balaão batia na jumenta. Isso aconteceu por 3 vezes, até que a jumenta começou a falar. O cara chegou num ponto do animal ter que falar com ele: por que você me bate? Não sou eu, sua serva, sua jumenta, desde quando você me comprou, me escolheu, já viu eu fazer isso? E ele não. Ele conversa com a jumenta, ele fala: responde a jumenta. Não, nunca vi. E a jumenta respondeu. Deus, a Bíblia diz que Deus abre os olhos dele e ele viu o anjo do Senhor com a espada. Deus está claro. Daí Deus fala: você vai fazer aquilo que eu mandar. Ele chega diante do povo de Israel e diz assim: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E a história vai terminar. Mas por que ela tentar? Ele não precisava correr risco de morte. Se não é uma jumenta salvar ele, ele iria morrer. Porque deu ouvido a quem não deveria ouvir. Deu ouvido a príncipes que não deveria ouvir. Deu ouvido a riqueza que não deveria brilhar aos olhos. Porque a nossa riqueza maior é o Senhor. E nós, como eu disse domingo passado, a gente foi feito para ser próspero e abençoado e rico, sim. Mas a gente só vai conseguir isso quando a gente entender que Deus é o centro de tudo, que Cristo é o centro de tudo. Se Cristo não for o centro de tudo, não adianta eu estar esmurrando uma ponta de faca.
Eu quero citar alguns exemplos. Saul, em 1 Samuel capítulo 15, ele recebe uma ordem do profeta Samuel que diz bem assim: olha, o Senhor falou comigo, mandou você atacar os amalequitas, matar todo mundo, animais, mulheres, crianças, reis, queimar tudo ao povo. Mas a Saul, ele vai, ele ataca a tribo dos amalequitas. Para que você não saiba, eu vou te dar uma representação na Bíblia. Os amalequitas representam a carne. Eles representam a carne. Que carne? A minha e a sua, que muitas vezes grita, querendo fazer contra a vontade do Senhor. Querendo fazer contra a vontade de Deus. Por isso que Deus mandou Saul matar totalmente os amalequitas, porque era para a gente olhar para o mundo espiritual, para a gente matar a nossa carne totalmente, não deixar vestígio para ela poder se levantar. Então, Saul guarda o rei, mata tudo, menos o rei dos animais. O boi, não mata ovelha, não mata nada. O profeta Samuel chega diante de Saul com o recado de Deus, que ele não ia mais ser rei de Israel. Que Deus já tinha escolhido, Deus já escolheu outro para colocar em seu lugar. Mas se ele tivesse feito o que Deus mandou ele fazer com os amalequitas, o reino dele seria estabelecido para sempre em Israel. Até hoje a gente ia falar de Saul como o maior rei de Israel, a família de Saul. A promessa que era de Saul passou para Davi, por causa de uma desobediência. Mandou uma desobediência porque ele quis? Porque ele deu ouvido aos príncipes de Israel. Ele falou assim: vamos guardar os animais para sacrificar ao Senhor. E ele fala para Samuel: o povo pediu para sacrificar os animais ao Senhor, e eu os atendi. Ele disse: por que você nos atendeu? O Senhor hoje escolhe outro rei e te rejeita o seu reino. Se você tivesse feito aquilo que o Senhor ordenou, o seu trono e a sua descendência seria perpétua para todo sempre sobre Israel. Quando Deus fala todo sempre, Cristo deveria vir de Saul, não de Davi. Até hoje deveria ter nada de Saul, mas por causa de uma desobediência que ele deu ouvido, que ele não deveria ouvir, o destino dele mudou. Então Deus pode ter um destino para mim? Pode. Mas eu posso mudar. Coloca Tiago para mim, passagem da língua, eu acho que é o 3, eu acho, com certeza, tá? Seu destino pode mudar para quem você dá ouvido, mas também como você fala. A passagem fala da língua. Quando ela está fora chata, a gente. E outra pessoa que mudou. Isso. Olha aqui, ó. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavra, tal é perfeito, poderoso para também refrear todo o corpo. Vou passar lá. Ora, nós pomos treinos na boca dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vejo também os nau. Coloca aqui um texto para mim. Só clicar assim, ele cai. Está vendo aí? Ali em cima tem 3 linguagens. Isso, só clicar lá. Clicar lá. Oi? Não. Observar, por exemplo, nos navios, embora sejam grandes, de grande porte e impelidos por forte ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, andando segundo gloria de grandes realizações. Veja como
um bosque imenso pode ser incendiado por apenas uma fagulha. Semelhantemente, a língua é um fogo. E o mundo de iniquidade, a língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro, não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma de incendiada pelo inferno. Põe completamente em chamas o curso da nossa existência. Querido, eu quero falar que também as nossas palavras podem mudar completamente o nosso destino. Por que eu quero dizer isso? Porque é um conjunto de coisas. Quem eu dou ouvido, ele muda o meu destino, ele controla o meu destino. Mas aquilo que eu falo também destrói o meu destino, eu constrói. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu e você, eu não ia entrar nisso, mas eu preciso entrar. Muitas vezes eu e você falamos palavras e nos arrependemos depois, mas as palavras já foram ditas e não pode mudar o curso da nossa existência. O arrependimento ele se faz necessário, mas a palavra lançada ela não volta mais. Uma vez lançada, foi lançada e ela vai se cumprir. Então, eu quero só pincelar para você tomar cuidado com o que você diz, o que você fala num momento de ira, num momento de alegria, porque no momento de alegria a gente promete 1001 coisas, principalmente no ano novo, né? Virou o ano, faz uma baita de uma lista. Mas muitas vezes eu acabo me destruindo. E para voltar na administração, que eu já estou logo ensinando, eu não posso deixar de falar do profeta Jonas. O profeta Jonas recebeu do Senhor uma palavra: vai, prega para mim, que eu vou destruir. A Bíblia diz que ele fugiu da presença do Senhor. E ele comprou uma passagem para ir para o barco. Mas no meio da viagem, à tarde, viu uma grande tempestade. E eles começaram a jogar comida, jogar tudo fora, ao ponto de não tinha mais nada. E eles falaram: vamos afundar, então vamos tirar a sorte para ver quem está errado. E o erro caiu sobre o profeta Jonas. E ele disse: quem é você? Eu sou hebreu. Eu desobedeci ao Senhor. E joga no mar que tudo vai passar. Jogaram Jonas no mar, a tempestade se acalmou. Talvez boa parte do que você está vivendo é porque você está nos problemas e está dando vida que não deveria dar. Deveria estar dando atenção para quem não deveria ter atenção. E quando eu falo isso, eu não falo só pessoas, falo também redes sociais. Porque hoje é o grande problema da nossa comunidade. É a gente pegar aquele story bonitinho e falar assim: eu quero ser como essa pessoa. Mas ninguém viu que aquela pessoa sofreu para chegar até ali. Aquele story é um story, é só para te chamar a atenção. Que se tu pegar por trás da câmera, você não quer fazer aquilo. Você não quer. Vende uma imagem que não se tem. Estava falando esse dia com a pastora de uma influência digital, bem conhecido, eu inclusive esqueci o nome, esqueci o nome. E eu estava falando que ele ostenta muito na internet. Aí falou uma vez que teve o carro vendido. De pagamento. Qual de pagamento? Do carro.
Eu falei, meu Deus, olha, você está dando na internet. Eu falei de mim. Mas é porque ele é só algo que vai nos iludir. É só algo que vai parecer bonito. Mas não vai te destruir. Eu gosto de. Eu não estou falando para você de algo que eu gosto, mas de algo que eu também sou totalmente realista. Porque eu vivi nesse meio, eu sei o que é verdade e o que não é. E eu gosto de internet, mas eu vi um videozinho, tinha dois rapazes, dois estavam sentados, um no celular e o outro tomando café, de boa numa fogueira. Né? O outro, o número na cabeça que estava tomando café tinha 0. E o outro que estava no celular tinha 99 problemas. Aí ele falou para o outro assim, como é que tu faz para não ter problema? Ele pegou assim o celular dele e tirou. Ele falou, meu celular ficou completo. Aí ele ficou lá sentado, de repente o número abaixou para 50. Metade dos problemas dele foi embora. De repente ele pegou o café dele para o rapaz tomar e o número abaixou para 0. Mas o que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que nós estamos dando um vídeo que está trazendo problema em vez de nos aliviar os problemas. E você falou de tudo isso, você leu Naamã. Sim, eu li Naamã, porque Naamã é um homem leproso, um homem com muito problema. Se você não sabe como é lepra, pesquisa na internet lá, entra lá, lepra. Você vai ver que terrível é essa doença. Hoje tem cura, mas antigamente não tinha cura. Antigamente pegou lepra, a morte é certa. E a lepra é tão terrível que quem tem lepra e está começando já um estado avançado, você pode colocar a mão numa panela quente, você não sente dor. Você pode cortar a mão, você não sente dor. O que acontece? E a lepra vai te mutilando aos poucos. Então, a pessoa não sabe, a pessoa não sente dor, de repente perdeu um dedo, perdeu uma perna, e não sentiu dor, porque a lepra é assim. E Naamã estava leproso, e pelo jeito era um estado bem avançado. Mas ele era orgulhoso demais para ouvir as pessoas. Ou ele era muito sábio em saber quem ouvir. Porque o texto não diz, mas o texto diz que Naamã era seletivo a quem ouvia. Porque a menina não chegou para o Naamã e disse assim, olha Naamã, se tu conhecesse o profeta lá de Israel, tu ia saber, tu ia ser curado. Não, sabe por quê? Porque Naamã nem conhecia a menina. Naamã não dava ouvida a qualquer um. Ele era um general. Ele sabia que qualquer um poderia matá-lo. Se ele desviasse a atenção, qualquer um poderia matá-lo. E muitos queriam matar naquela época Naamã, porque o povo vivia em guerra. Então a menina chega na mulher de Naamã e fala assim, olha, se o meu senhor soubesse que há um profeta de Israel que pode curar, o que a mulher faz? A mulher foi de Naamã e falou, olha Naamã, se tu souber, a menina não falou que tem profeta que pode te curar. E Naamã parou para ouvir. Por isso que eu estou falando, tem pessoas que têm acesso ao nosso coração. Essa menina poderia falar a mesma coisa para Naamã, e Naamã rejeitou. Mas ela foi sábia. Ela falou para a mulher que tem acesso ao coração. Um segredo que eu quero dar para você. Se você quer conquistar algo, ter acesso ao coração de alguém, não tente entrar no coração de alguém com força. Procure saber quem fala o ouvido daquela pessoa. Se você quiser uma pessoa para Jesus, procure saber quem fala no coração daquela pessoa. Porque se você alcançar o coração daquela pessoa,
você vai alcançar seu objetivo. E foi isso que a menina fez. Ela calou o coração da sua senhora, e essa senhora foi falar com a mãe. Mas, como todo bom homem que se preze, a mãe lhe deu o recado pela metade. Era para falar com o profeta, ele falou com o rei dele, que o rei de Israel ia curar ele. Como todo bom homem, fala para o homem assim: faz isso, faz aquilo. Chega lá e ele fez só aquilo. Aquilo, outra, aquilo que tu falou, não fez. A pastora, agora, quando quer que eu faça as coisas, ela deixa escrito no bilhete. É isso, aquilo, outro. Porque se ela falar, ó, arruma as cadeiras, limpa o banheiro, abre as portas, ela vai chegar, as portas vai estar abertas, as cadeiras vai estar bagunçadas, e eu vou falar assim: eu arrumei. Porque faz tudo pela metade. Eu entendo, eu sou homem, eu sei disso. Como um bom homem, ela chegou para o rei e falou assim: lá tem um rei de Israel que vai me curar. E aí houve uma contradição. Mas eu não quero entrar nisso. Isso é só para você entender que às vezes nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. Porque daí a gente ouve uma coisa e fala outra coisa. Aí depois as coisas se complicam porque a gente não ouviu o que deveria ouvir de uma forma certa. Não ouviu. Se Naamã tivesse ouvido, o rei de Israel não ia rasgar suas vestes. E talvez você fale: mas Naamã era tão seletivo que ele duvidou até da palavra do homem de Deus. Ele chegou diante do homem de Deus, o homem de Deus mandou um mensageiro, ele disse assim: não vamos lavar as dedos aqui, porque eu achei que ele ia fazer outra coisa, ia ficar de pé, colocar a mão na minha lepra, correr risco de ficar leproso, né? Que lepra é contagioso. E chega um rapaz e disse assim: olha, meu senhor, pai, se o profeta te pedisse coisa difícil, você não faria? Sim, faria. Mas então é só mergulhar. Se Naamã não tem conselheiro sábio do seu lado, ele ia morrer de lepra. Agora, quem está falando no seu ouvido, está te mandando mergulhar onde Deus parou mergulhar ou onde você quer ir? Sabe por quê? Porque Naamã poderia muito bem mergulhar em Damasco, ele queria, mas ele ia ser curado? Não. Porque a ordem de Deus foi mergulha no Rio Jordão. Querido, cuidado que está falando no seu coração, se ele não fala aquilo que Deus está falando. Se nós estamos dando ouvido a pessoas que não falam o que Deus está falando, nosso coração tem um grande risco de ser contaminado. E começa a ser o que Deus está falando. Primeira coisa, olha a roda que você está sentando. Essa roda foi de zombaria, de pessoas escarnecedoras. Não senta nessa roda, já começa por aí. Salmos 1 diz: se a pessoa, eu conheço um pastor chamado Israel, hoje tem uma igreja no Paraguai, fiz teologia com ele. Cheguei, ele trabalhava numa empresa, o pessoal falando de mulher, e desse jeito que você está pensando mesmo. Ele virou para ele e disse assim: olha, por favor, pare a conversa, porque eu sou crente e eu estou aqui, ou você me respeita. Mudou o ambiente na hora. Por quê? Porque ele soube se posicionar. Mas muitas vezes eu e você ouvimos assuntos assim, ou fofocas, ou brigas, ou intriga, e ficamos assim, dando aquela risadinha sem graça, com medo de falar quem eu sou, quem você é, e isso entra no meu ouvido e no seu ouvido. Quer saber o que acontece?
Você vai passar o dia pensando nisso. Você vai pensar o dia pensando nisso. Quer que eu te provo? Quem assiste filme aqui? Todo mundo assiste filme. Quando tem uma cena bem quente, picante, o que fica na sua cabeça? Aquilo nem sai da hora? Passou e saiu? Não, aquilo ali vai ficar na sua cabeça. Vai ficar na sua cabeça, tu vai ficar pensando naquilo. Querido, ao princípio não senta nessas rodas, exclua essas rodas. Outra coisa, se a pessoa não quer o seu bem, exclua ela da sua vida. Como que você vê que a pessoa não quer o meu bem? Muito simples. Se a pessoa não está disposta a caminhar contigo, comer 1 quilo de sal, passar o problema contigo, ela não merece estar do seu lado. A Bíblia fala em Marcos 2 que Jesus estava na casa dele ensinando. De repente, abra-se o teto, e do teto se desce um paralítico. Mas sabe o que é legal nessa história? Que o paralítico não foi para o teto sozinho. Teve 4 amigos que carregou o paralítico. Se você fosse paralítico, quem iria te ajudar a subir até o teto? Você teria 4 amigos para te colocar lá? Será que teria? Ou será que esses seus amigos só estão contigo no momento bom? Hoje, eu moro em Santa Catarina. São Paulo era muito conhecido, muitos amigos. Muitos amigos. Vocês não têm noção, eles queriam que eu saísse para vereador, com tantas pessoas que eu tinha em caminho. É muito fácil de fazer. Acontece o quê? Viraram meus amigos, porque eu era uma pessoa de influência. Comecei a virar jogador, assinei contrato com o Guarani, Futebol Clube de Campinas, disputei Sul-Americana e fui para outra região do Brasil, da América, disputar campeonatos. Isso foi chamando a atenção do pessoal. O pessoal, de todo mundo. O Alex, o Taqueu, foi chamado de Taqueu isso, Taqueu aquilo, e o Taqueu é legal, o Taqueu isso, todo mundo que vivia rodeado de pessoas. Mas eu caí de moto com 16 anos, fugindo da polícia, não que eu estava roubando, mas eu estava sem documento, a moto vencida, eu estava no passageiro, sou eu que bati. E eu caí. Fiquei 2 anos sem mover a perna esquerda. Me pergunta quantas pessoas foram lá em casa me visitar. Ninguém. E pergunta agora quantas dessas pessoas eu converso. Nenhuma. Porque eu excluí tudo da minha vida. Só converso com uma pessoa de Campinas, com a minha família, que é o Juninho. Nunca converso. Porque é um cara que eu sei que no momento que eu precisar, tiver ruim, eu posso ligar para ele e ele vai me ouvir. E isso tem em toda a Bíblia, tem isso em toda a Bíblia. Eu já vou encerrar. Eu só quero que você tome cuidado com quem está falando no seu coração, porque seu coração muitas vezes está doente. Não é porque você está mal, é porque pessoas estão falando te dando direção que não é correta para você tomar. A decisão correta é de acordo com a palavra de Deus, mesmo que pareça ser errada, mesmo que para os seus olhos é errado, mesmo que seus olhos é equivocado. Não, seus olhos podem parecer errado, mas para Deus está tudo certo. E eu não sou Deus para saber o que é certo, o que é errado. Eu tenho um senso de julgamento, mas meu senso de julgamento é errado. Seu senso de julgamento é errado. É tão errado, é tão errado, é tão errado. Se eu te fizer uma pergunta, provavelmente 90% das pessoas vão errar. Se entrar uma pessoa aqui, nessa porta aqui, e olhar para a gente e falar assim, olha, eu
Olhe para uma criança e sentir desejo. Você vai chamar ele do quê? Alguém arrisca? Provavelmente a gente vai falar para você um pedófilo. Mas ele não é um pedófilo, ele só falou que está com vontade, ele veio pedir ajuda. E aqui é um hospital para tratar pessoas feridas e machucadas. Quando eu cheguei, eu era um ateu, com 18 anos, não acreditava em Deus, não acreditava em nada e nem ninguém. Cheguei totalmente quebrado. Conheço tantas religiões por ser ateu e estudar sobre elas, em busca de uma verdade. Mas ele só estava pedindo ajuda. Eu e você classificamos ele como pedófilo, quando na verdade o pedófilo é quem comete. Porque senão, se está dentro de nós dessa para fora, a gente estaria perdido. Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas fazendo julgamento e a gente não sabe. Não sabe por que está passando aquilo. A gente, é como uma série que eu estou assistindo de advocacia, no meio do julgamento, uma testemunha apresentou uma foto de uma mulher empurrando um homem. O homem morreu, eles estão acusando a mulher de assassinato, e parece que o homem mostra a foto empurrando, a mulher empurrando um homem, falando que eles tinham uma briga. E todo mundo quis se virar contra a mulher, porque a foto mostrava a mulher estava sendo empurrada. Não, o homem estava sendo empurrado. E quem matou foi a mulher. Mas o advogado da mulher percebeu que na foto tinha um homem de bicicleta. Ele parou para ver a confusão. Ele estava com uma câmera na cabeça. Ele foi, comprou a câmera do rapaz e postou, colocou a foto, a vídeo no telão. O vídeo no telão mostra que o homem foi para cima da mulher para querer agredir a mulher. A mulher só empurrou ele para se defender. Mas todo mundo quis crucificar a mulher, achando que a mulher tinha matado o homem e ela tinha matado ele. Mas o vídeo mostra o contrário. Está entendendo o que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo falar para você que eu e você temos um senso de julgamento errado. E queremos e achamos que aqueles que falam de acordo com a minha vontade é certo. Nem sempre aqueles que falam de acordo com a minha vontade é o certo. Mas às vezes, aqueles que falam contra a minha vontade, às vezes está falando algo de Deus e eu desprezo porque eu acho que está errado. E eu desprezo, eu excluo. Mas quantas vezes eu ouvi coisas que eu não gostava e era de Deus. Recentemente a nossa apóstola sentou comigo. Como eu disse, eu sou uma pessoa muito fácil de fazer amizade, eu gosto. O meu hobby é chegar no começo do mês e ir no mercado. Meu Deus, a pastora odeia isso, mas eu vou no mercado com prazer. Vai fazer compra? Sim, mas eu saio conversando com todo mundo dentro do mercado. Quando eu estou sozinho, eu demoro um tempo fazendo compra, que eu pago conversar com eles, converso com eles no mercado, converso com eles no mercado. Eu falo, meu Deus, ele não veio embora, porque agora ela vai fazer compra comigo, porque agora ela... vamos. Mas o que eu quero dizer com isso? E com isso eu crio muitas alianças. Mas um dia minha apóstola sentou comigo e disse assim: olha, Deus me falou que esse problema que eu contei com ela, eu estava passando por um momento de problema na minha vida. Eu não conseguia romper, não conseguia desenvolver, não conseguia crescer, e estava me destruindo, estava destruindo tudo à minha volta. E eu falei, já não aguento mais, eu preciso mudar, eu preciso romper. O que eu estou fazendo? Eu falei para ela, eu não acho algo de errado na minha vida, aonde eu estou errando. E ela orou na casa dela, outro dia ela sentou comigo, Deus falou para mim que é: você está com alianças erradas. Eu falei, capaz que eu estou com as alianças erradas. Ela falou, não foi Deus que falou isso para a senhora. Não estou. E ela falou, você está com a aliança errada. Eu falei, sério? E aí ela foi me provar, ela foi me provando uma por uma. Mas aquilo me doeu, porque eu sou uma pessoa que gosta de estar com pessoas. Aí ela falou assim, se você não desfazer essas alianças, sua vida não vai crescer. Aí o que eu fui fazer? Eu queria? Não queria de jeito nenhum. Porque na minha cabeça,
Isso não cabia como certo, como verdade. Mas quando Deus dá um sinal, Deus vê e mostra. Aí ela falou assim: ó, Deus vai falar contigo amanhã. Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila, Deus vai falar contigo amanhã. E a gente orou, foi para casa. No outro dia não caiu uma chuva. De repente saiu o sol, sobe, sai o sol, aparece o quê? Um arco-íris. E um arco-íris é a aliança de Deus com o homem. O que eu poderia falar depois disso? O que eu poderia falar? E poderia parecer tanta outra coisa, mas vai parecer bem um arco-íris no céu para todo mundo ver. E ela falou assim: eu falei que Deus ia falar contigo. Eu tive que desfazer a aliança. Quando eu desfiz a aliança, a coisa da minha vida mudou. Por quê? Porque são pessoas que eu dou ouvido, que mudam meu destino. São pessoas que eu creio as palavras no meu coração, e eles mudaram a minha história. Minha história começou a se destruir, quando na verdade era para crescer. E eu não estou falando que eles queriam meu mal, não, ao contrário, eles queriam o meu bem. Mas eu precisei me afastar para ver eles como levantar. Vai chegar um momento na sua vida que aqueles que estão hoje, amanhã não vão verão mais estar. Não é todo mundo que está